noite, pessoal! Tudo bem? Estamos aqui em mais um programa do Podcast Fechou, o podcast fechado com você e com seus interesses. Mais uma quinta-feira aqui. Quero muito agradecer a minha convidada de hoje, que além de ser uma ótima profissional, também é minha amiga há muitos anos. Thaís Dantas, seja bem-vinda! Obrigada, Fernanda. É um prazer estar aqui com você e com a sua audiência. Ai, muito obrigada. Os telespectadores aqui do nosso programa, não esqueçam de já curtir lá o Instagram, de se inscrever lá no canal do YouTube. A Thaís, fala as suas redes sociais para eles também já te curtirem lá, Thaís. Então, o meu Instagram é @ThaísFono. Thaís normal, sem H. Então, ela já deu um spoiler ali do que ela é, né, Thaís? Thaís, você é fonoaudióloga, eu sei que você tem algumas especialidades aí, mas tem uma aí no seu coração que você, né, deu mais ênfase. Conta pra gente um pouquinho, a gente está agora no mês de agosto, e no mês de agosto a gente comemora o Agosto Dourado. Explica pra gente um pouquinho o que significa isso para a saúde pública, o Agosto Dourado. O Agosto Dourado é uma data que é internacional, porque é nesse mês que tem a Semana Internacional de Apoio e Incentivo ao Aleitamento Materno. E cai no mês de agosto e por isso a gente selecionou ele como um mês especial em comemoração ao aleitamento materno. Tá. Você trabalha na saúde pública, né? Na parte de fono. Explica pra gente um pouquinho qual que é o trabalho que geralmente se faz dentro de uma unidade de saúde ou dentro do setor público, nessa parte da questão da fonoaudiologia. Então, eu atendo na atenção primária, que seria o famoso postinho, né, na UBS. Na cidade onde eu trabalho, eu faço lá parte da equipe multiprofissional. Nem todos os postinhos têm equipe multiprofissional dentro da UBS, mas a nossa tem. Então, além da fono, tem a físio, tem a psicóloga, tem o psiquiatra. Então, é bastante bacana, porque tem todo esse suporte aí, né? Eu, como fonoaudióloga na atenção primária, eu atendo tudo. Do zero aos 120 anos se estiver vivo. Então, a gente trabalha do nascer até o pôr do sol da vida. E a minha área de coração, que você já comentou, é a área de alimentação, das funções orais, né? Funções orais de alimentação. Então, eu consigo atender desde o bebezinho até o idoso que teve AVC com disfagia, que está com uma dificuldade para engolir. Então, eu abarco tudo, porque a alimentação está em todas as faixas etárias, né? Diferente das outras áreas da fono que são mais conhecidas, como a linguagem, que trabalha quando a criança começa a falar, né? Então, assim, nós temos aí 11 áreas principais de especializações reconhecidas pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Entendi. É bem complexo, né, essa questão de fono, né? Porque muita gente não conhece essa parte da questão da amamentação do bebê, né? Quando ele começa a ter dificuldade de sucção, né? Para poder fazer a mamada do leite materno. Explica um pouquinho essa parte de fono, como que procura uma fono, por que procura. Explica pra gente um pouquinho quais são geralmente os problemas que acontecem ali nessa questão da amamentação que podem, que a profissional da fono entra. Tá. A fono, ela entrou basicamente nessa área porque dentro do hospital, a fono que trabalha lá com bebês prematuros, ajudando na função oral do bebê prematuro, é a fono da disfagia. Então, a gente ensina o quê? O bebê a sugar, se ele nasceu antes da hora, ele não tem essa habilidade, a gente ensina a ele coordenar a sucção, a respiração e o engolir. E como a gente já tinha todo esse conhecimento na função oral de alimentação, a gente foi migrando para bebês que não tinham nenhum diagnóstico, mas que também tinham dificuldade. E quais são as principais dificuldades? É uma mãe que tem uma lesão mamilar, então vai colocar o bebê e aí acaba sangrando, ferindo, né? E as pessoas falam, não, é normal, vai passar, aconteceu comigo também. Mas não, tudo que o nosso corpo sinaliza como dor é o nosso corpo querendo que a gente faça alguma coisa para corrigir, né? O nosso corpo tá dando um alerta. Sim. E simplesmente achar que vai resolver sozinho é tá negando a dificuldade que o corpo tá pedindo ajuda. Então a fono, ela entra para apoiar com os seus conhecimentos do ambiente hospitalar fora do ambiente hospitalar. Então a gente atende bebês agora que estão aí, que foram para casa de alta, sem nenhum diagnóstico, ou com diagnóstico especializado, e aí a gente vai dando esse suporte. Então, seja na lesão mamilar, seja porque o bebê não está ganhando peso, então, já passou com a consultora,
a pega tá tudo certa, mas não tá ganhando peso. Então, vem na fono também, porque a gente avalia para além da pega, como é que estão essas musculaturas, por que não tá conseguindo fazer o vácuo, por que não tá conseguindo fazer pressões positivas e negativas para extração do leite. Ou então um bebê que é muito sonolento, ou um bebê que engasga muito no peito, um bebê que chora demais. Tudo isso são comunicações que às vezes deixam os pais confusos, né? E aí querem usar fórmula porque acham que está sentindo fome ainda. E a fono, além de trabalhar com as funções orais de alimentação, também ajuda a entender a comunicação do bebê. Então a fono acaba tendo essas duas abordagens quando trabalha com o bebê. Consegue avisar para a família: olha, ele está te sinalizando isso. Ou a boquinha está pedindo isso. Vamos então tirar um pouco da tensão para poder a gente ganhar mais mobilidade da língua. A gente também atua fazendo teste da linguinha dentro da maternidade, fora da maternidade. Então, tudo relacionado às funções orais, a gente consegue colaborar. Entendi. Geralmente o bebê ele sai, né, quando não tem nenhuma a normalidade, vamos dizer assim, tipo, 2, 3 dias da maternidade. Esse já seria o período para já iniciar, por exemplo, passar talvez numa fono para ver se tem alguma coisinha ou não? No hospital eles já fazem isso? Porque na época que eu tive o Felipinho, eu não me recordo de nem. Assim, ele teve dificuldade, né, na questão da pegada de eu conseguir amamentar ele. Ele não pegou no hospital, né? Até a gente foi uma fono lá, ajudou, né, a orientar como pegar, né? A posição certa. Porque mãe de primeira viagem não sabe nada, né, gente? Eu também, tipo, tava naquele. É um trauma também pra mãe, né? Porque ela nunca amamentou, é o primeiro filho, então é uma série de emoções ali, tudo ao mesmo tempo. E aí a fono veio, mas assim, eu não me recordo, eu não sei se é por causa da ansiedade, né? Dos Dos hormônios. hormônios que a gente tava ali, tudo à flor da pele. Eu não me recordo de ela ter feito nenhum exame nele ou me falado alguma coisa assim, ai, não tem nada. Não, ela só foi lá, me ajudou na questão de pegar como que fazia. Aí depois de uns 3 dias eu já estava em casa quando ele começou a mamar realmente, né, no peito. Até então, nesses 3 dias aí, a gente colocava, ele não conseguia sugar muito, e aí a gente acabava dando fórmula para ele. Mas geralmente é nesses primeiros dias mesmo? Como que funciona? Sim, o ideal é, o bebê está aprendendo uma coisa. Eu vou deixar ele aprender errado para depois querer mudar o que ele aprendeu errado? Não, o ideal realmente é o nosso corpo mostrar os primeiros sinais, ou o bebê mostrar os primeiros sinais, não ganhando peso, tendo dificuldade, muita irritação, muito choro, já procurar uma ajuda especializada, para que a gente possa mudar logo no começo. Então, o bebê ele é recém-nascido durante 28 dias, depois ele vira lactente. Então, a gente tem 28 dias aí para pensar que esse bebê tem o tempo de treinamento. Uhum. Então, quando a gente fala assim, não, vamos esperar até o primeiro mês, a gente já tem aí algumas outras limitações, porque esse bebê já deveria estar experiente e não está. Sim, Então, sim, se a gente vê uma dificuldade, é buscar atenção especializada logo no começo, evitando essa perpetuação da dificuldade. entendi. A questão da amamentação é uma questão que as pessoas também. Como que eu posso dizer? A gente romantiza muito, né, a questão da amamentação. E para a mulher é um momento traumático, né? Porque tem essa questão que você falou, muitas vezes até se adaptar, o corpo se adaptar, ou a gente não sabe como fazer, faz de forma errada, acaba às vezes rachando muitas vezes, né? O bico dos seios, né? Às vezes machuca, né? Sangra. E isso tanto é ruim pra gente como pra criança, né? Que vai tentar mamar e não vai conseguir. O que você falaria para as mamães aí que estão passando por essa dificuldade, né? Que são mamães de primeira viagem? Como que elas podem se comportar nesse primeiro momento aí pra não desistir? Porque tem mãe que desiste. Na verdade, a gente tem que pensar que tem uma liga muito grande que está apoiando a amamentação. Então, não necessariamente eu preciso chegar e procurar uma ajuda paga. Eu posso procurar ajuda no meu posto de saúde. Sempre vai ter uma enfermeira que gosta mais dessa área, né? Eles são, vamos dizer assim,
o posto de saúde ele tem que cuidar de todas as áreas, mas sempre tem uma profissional que acaba se envolvendo um pouquinho mais. Então ela vai ser ali a indicada para te atender. Ou então você ir no banco de leite também é outra possibilidade lá. A equipe também costuma ser bastante um olhar multiprofissional para as dificuldades, para apoiar ali naqueles primeiros momentos, que é baseado mesmo no manejo da amamentação. O manejo da amamentação pode ser feito por qualquer profissional da área da saúde, né? Agora, quando realmente o manejo acabou ali as ferramentas, o que é o manejo? É a pega, é a postura, né? Como passar o leite antes e depois da mamada, se está tendo lesão, porque o leite ele é muito protetor, ele tem anticorpos ali que ajudam na cicatrização também, né? Tem umas células especiais que se transformam e migram formando novas células, então o leite humano é muito especial, né? Mas chega um momento que chega um limite. E aí, geralmente, a fonoaudiologia tem mais ferramentas para abordar, né? Sim. Porque nós trabalhamos habilitando e reabilitando funções orais. Por isso que a gente vê para além da pega e da postura. Entendi. A gente, quando começa a gente, né, descobre a gravidez, já começa a fazer o quartinho do bebê, já pensa logo naquela poltroninha ali da amamentação, naquela almofada específica. Essas coisas são boas? O que você, como especialista, diria pra gente? Porque às vezes tem muita coisa que a gente compra quando é mãe de primeira viagem, e depois a gente acaba não usando muito, que é uma coisa que não foi muito funcional. Uhum. Você acha que essa questão de ter um cantinho ali para amamentação é essencial? É bom, não é? Ou tanto faz? É bom, mas se eu pensar assim, eu não tenho muito para investir. Eu acho que um investimento que vale muito a pena é, com certeza, a almofada de amamentação. Ela te dá uma sustentação muito legal para o corpinho do bebê, porque você vai estar ali toda sem saber se você segura o bebê, se você segura o peito, se controla a boca, o que, que você faz. Parece que falta mãos neste momento. Então, a almofada te dá um pouco mais desse suporte Sim. para evitar do bebê ficar numa posição que desfavoreça a amamentação. Por Uhum. quê? O bebê ele amamenta com o corpo. Então, o bebê precisa estar alinhado para a gente conseguir que ele use de forma mais adequada as funções, porque ele também está Sim. aprendendo. Então, se você também está aprendendo como mãe e segura ele de qualquer jeito, Uhum. vai ter mais dificuldade, vai ter maior chance de que não dê tão certo, né? Então, Entendi. é um investimento de um custo um pouco mais baixo que vale a pena sim. Sim. Agora, se depois que engatou, você falou, opa, quero investir numa coisa mais cara, a poltrona realmente é bacana. Eu, por exemplo, amamentei até 2 anos a minha filha e eu não tinha cadeira, poltrona de amamentação. Uhum. Amamentava usando uma cadeira, o sofá, enfim, porque a amamentação não é num lugar só. A Sim. gente transita e Sim. vai para todos os lugares. Mas de madrugada fazia uma falta. Então, muitas vezes a poltrona ela vai dar esse conforto na madrugada, Entendi. Que né? daí você consegue estar ali no mesmo ambiente, né? A gente até, no meu caso, até conseguiu uma poltrona, não era uma poltrona de amamentação específica, mas a gente conseguiu uma poltrona, mas eu vou falar para você se eu usei, acho que 2, 3 vezes foi muito, porque eu preferia sentar na cama, né, porque daí tem mais espaço, né, Uhum. como era mãe de primeira viagem, a gente tem um pouco de medo, né, a insegurança de segurar o neném e tudo mais, então eu já, além da almofada de amamentação, tive as outras 1.000 almofadas, assim, Sim, em volta da gente, é pra verdade. gente ter esse cuidado com o neném. Então, assim, todo mundo fala da importância da questão da amamentação materna, né, do leite, né, humano, que é um leite, assim, que ele tem muitas funções, né, não só a questão da alimentação. Você gostaria de falar um pouquinho dessa parte? Sim, inclusive, às vezes a mãe tá ali amamentando e começa a vazar do outro lado. Então, nós temos alguns utensílios que ajudam a armazenar um pouco para não desperdiçar esse ouro líquido que é o leite humano. Aham. Então, por exemplo, a gente brinca aqui, se o bebê tiver com qualquer coisa, tá com uma assadura, passa leite materno. Então, o leite materno, ele é bom para qualquer questão de pele que o bebê esteja tendo. Inclusive, os antigos gostavam de dizer que se tem um negócio no olho, passa leite humano. Claro que se for da mãe pro bebê, eu acho que vale a pena. Agora, para outras pessoas da família, eu acho que tem que ir com calma e cautela, porque o leite humano, ele também transmite doenças. E é por isso que alguns quadros de doenças mais importantes limita a oferta do leite humano para o bebê. Então, é Entendi. por isso que a gente também não pode fazer amamentação cruzada, porque a gente não sabe se aquela mulher tem algum vírus ou alguma
doença O que seria amamentação cruzada? Desculpa. quando uma mãe quer dar de mamar para outro bebê. Então, eu não tenho Entendi. leite, mas ela tem um bebê da mesma idade, então eu vou passar para ela. Que Só que acontecia isso muito não antigamente, né? é. Hoje é mais difícil, mas Só que ainda hoje não é recomendado, tá. né? Exatamente porque se descobriu que muitas doenças podem passar pelo leite humano, né? Entendi. Então a gente tem que ter esse cuidado. Agora a gente teve aqueles problemas no Rio Grande do Sul. E alguns casos aconteceram, né, de dividir o leite humano, mas a gente tem que lembrar que pode ter contaminação importante para doenças que vão ser levadas para o resto da vida. Sim. Então não é que é um vírus da gripe, o bebê vai pegar o gripe e não. São vírus que vão permanecer, por exemplo, o da AIDS, né? Então, Uhum. mães que são soropositivas, elas precisam de um acompanhamento especializado, mas na maioria dos casos não é recomendado a amamentação, né? Entendi. Então a gente tem que ter esse cuidado. Porque a criança, quando a mãe ela é soropositiva, já tem todo um cuidado toda na gestação, né? E aí Uhum. depois, com a questão da amamentação, seria um cuidado a mais para também não tentar, não transmitir, né, para a Isso. criança. Entendi. A questão da amamentação, para mim, assim, teve os seus traumas, né? Eu acho que para toda mãe no começo, né? Mas eu também, logo depois que eu comecei a trabalhar, foi difícil manter essa questão da amamentação no peito, né? E assim, muitas pessoas falam a questão de, é bom amamentar no peito até 2 anos de idade. Isso é verídico? É fato? É fake? Comenta aqui um pouquinho para as mamães aqui. É verdade, né? Na verdade, o que tinham dito antigamente, não, passou dos 6 meses, o leite vai virando água. Eles sempre querem desvalorizar, né? Então, se tá pouco, fala, ai, não, porque o seu leite é água, o bebê tá chorando demais porque não tá alimentando, não tá sustentando. Aí a mãe consegue chegar nos 6 meses. Aí depois vem, não, você ainda tá dando de mamar? Isso aí vira água. Em nenhum momento o leite materno vira água. Né? O que a gente entende hoje com as nossas pesquisas é que até os 6 meses tem o suficiente ali de nutrientes de ferro e de outros elementos, mas depois desse período a gente precisa de outros alimentos e por isso tem a introdução alimentar. Sim. Mas é recomendado que até pelo menos até 2 anos a gente continua recebendo esses anticorpos da família, da mãe, né, que passa através do leite materno para esse bebê, para proteger inclusive o leite materno. Ele muda de cor quando o bebê está doente, porque existe uma conexão rápida da saliva do bebê com o peito da mãe, que Nossa, manda informação para que o corpo da mãe mande ali anticorpos específicos para ajudar aquele bebê que está passando por alguma doença. gente, eu não sabia disso. É, É uma mágica mesmo, né? Como Deus é perfeito, né? Ele exatamente. fez a criação dele, tipo, ele consegue se conectar até nessa questão. Eu tava aqui, você falando, e eu tentando imaginar, tipo, sabe? O nenê sugando, tipo, e o corpo respondendo com aquilo que ele precisa naquele momento, porque ele tem tá doentinho, ou tá faltando algum anticorpo nele. A amamentação, eu acho que é uma das coisas mais bonitas, né? Entre a mãe e o filho, né? É um momento de conexão também, né? Então, eu acho que a questão da amamentação, além do leite ser muito rico, né? Como você disse, é um líquido de ouro, né? É. Que muito valioso, mas essa conexão também com a mãe, né? Sim, inclusive as pessoas gostam de falar que amamentar. Mas aí tem o grupo das que não conseguiram amamentar. E eu acho que é importante Sim, a gente falar sobre isso, né? Porque exatamente sim, as pessoas pensam que só através da amamentação é que vai ter a conexão. A conexão ela existe com qualquer forma de alimentação. sim. Então, mesmo que aquela família, aquela dia de mãe e bebê não consigam amamentar, a gente pode sim conseguir essa conexão com outras vias de alimentação. Então, a fono trabalha não só com bebês que conseguem se alimentar pela boca, a fono também trabalha com bebês que, por N questões, às vezes de síndrome, não podem se alimentar pela boca. Elas têm uma disfagia, que é a dificuldade para se alimentar. E eles podem ter que se alimentar por uma sonda na barriga ou uma sonda no nariz, e ainda assim a gente consegue conexão, né? Sim. Então é super importante que a alimentação ela é uma conexão mais do que a via que a gente usa para se alimentar. Mas todo bebê precisa de conexão. E é Uhum. isso que a gente tem que lembrar. E muitas vezes, quando a mãe tem uma dificuldade, um bebê tem uma dificuldade, a amamentação se torna um peso. Sim, Ela chega naquele momento, ai meu Deus, de novo, tá doendo, de novo vai doer. Ou então, esse bebê não para de chorar. E aí a conexão vai se perdendo, sim. mesmo que tenha ali o aleitamento materno. Então, a equipe
A Porque é uma fono, cobrança, né, em cima da mãe, né? Eu isso. lembro que, assim, nos primeiros dias, quando o Felipinho não pegava, não, mas tem que tentar. As pessoas ficavam do meu lado, sabe, buzinando. Eu já tava nervosa, já tava, né, num momento ali que depois que a gente tem o bebê, a gente tem um turbilhão de sentimentos, né, e hormônios. E aí, o fato de ele não pegar, ai, a culpa é minha, ai, não é, sabe? E as pessoas naquela pressão. Então, eu acho que é importante você falar disso para as pessoas entenderem que, tipo, há várias formas, né? Não uma única, para as mulheres não sentirem esse peso, porque eu fiquei com isso muito tempo. É, e é importante a gente entender isso. Algumas pessoas vão ter dificuldade, a gente vai usar nossos recursos e esses recursos vão ser esgotados. E tudo bem, né? O importante é a gente entender que a gente procurou ajuda, a gente entendeu a comunicação do nosso bebê e a gente respeitou a comunicação do nosso bebê. Mas a sociedade gosta de dizer que quem não amamentou é por causa da mãe, e isso não é verdade. Quem não amamentou pode ter acontecido por N motivos. Uhum. E nem sempre essa culpa vai ser da mãe. Às vezes vai ser do bebê que não conseguiu acompanhar as ferramentas que foram oferecidas, porque ele tem um diagnóstico por trás, né? Quem tá de fora não tem ideia de como foi aquele parto, de como foi aquela gestação, mas Sim. eles chegam já. Você não vai tentar mais? Mas você já passou na consultora? Você já passou na fono? Você já foi no pediatra? Mas não entende que chega um limite. Sim. Não foi falta de tentar. E Sim. às vezes também foi uma escolha. Olha, pra mim não dá mais. O meu Uhum. emocional tá muito abalado e eu tô perdendo a minha conexão com o bebê. Sim, porque ainda tem a questão, não sei se tem muito a ver, mas tem também muitas mães que ficam com depressão pós-parto, né? E aí isso também acaba influenciando, né, nessa parte da amamentação, ou não? É, influencia, né? Não que vai secar o leite, não é isso que vai acontecer, mas existe sim, porque toda vez que a gente não está bem, a gente não consegue dar atenção pro outro. Uhum. E o bebê é o outro, ele é uma extensão da gente naquele primeiro momento, Sim, mas é o outro. Se a pessoa tá ali precisando de apoio para ela, falta realmente pro outro, né? sim. Quando eu falo da questão, tipo, de influenciar, é mais, por exemplo, ela tá tão no momento dela ali que ela, às vezes, ela não quer, na verdade, né? Porque ela tá passando por uma adaptação ali, que ela, né, teve a depressão pós-parto, e às vezes ela não quer, muitas mães não querem, tipo, amamentar, muitas mães não querem dar banho, muitas mães não querem fazer alguma coisa pelo bebê, não porque ela não quer, mas porque ela tá naquela condição. Então, assim, essa questão da maternidade é linda, mas também cobra muito, né, da mulher. Cobra. Exatamente porque a alimentação, o aleitamento materno é uma parte de alimentação. Uhum. E todo mundo acha que a alimentação é social, que todo mundo pode meter a colher na história do outro, né? Aham. Então, isso não acontece só com a amamentação, acontece também na introdução alimentar. A pessoa quer dar outra coisa para o seu filho, achar que deu para o dela, não teve nenhum problema, quer dar para o seu, porque acha que todo mundo vive no mesmo lugar, na mesma cidade, no mesmo país, tem que comer as mesmas coisas. Mas cada família tem o seu núcleo que tem que ser respeitado. E é Sim, por isso que é importante, voltando para o tema de da depressão pós-parto, a rede de apoio. Porque essa família que está acompanhando a puérpera, ela precisa observar que aquela tristeza não é só mais um baby blues, é uma coisa que está profunda, que está precisando de apoio e procurar apoio precoce, né? sim, Para que tenhamos mais ferramentas. sim, com certeza. E você, como fono, atendendo várias mães aí com bebezinhos pequenos, acaba sendo uma psicóloga também, né? A gente não pode falar assim que as psicólogas não vão gostar. Sim, Mas mas a gente tem que ser muito acolhedor. É um momento que a mãe sim. precisa muito falar das suas limitações, dos seus sonhos, das suas expectativas, e que às vezes não é bem assim na realidade, né? Não, quando eu digo assim, para ser psicóloga, não que você vai dar um diagnóstico, né? Mas é um termo que a gente usa assim quando as pessoas gostam de falar, né? De se abrir, né? É lógico assim, você como
uma profissional da área da saúde vai conseguir identificar numa conversa ali se ela vai precisar de um acompanhamento mesmo, psicológico, por algum motivo, né? E aí Uhum. você consegue indicar também para ela, para eles passarem ou não? Como que funciona? Você Sim. consegue identificar alguma coisa nessas consultas? Sim, às vezes algumas mães estão muito mais tristes, né? Mas para a gente pensar em depressão pós-parto, existe um tempo aí, Uhum. né, para poder pensar nesse diagnóstico. Mas muitas vezes, antes de um diagnóstico, essa mãe está precisando de um acolhimento psicológico para poder realmente que aquilo não se transforme numa outra coisa, né, mais Sim. grave. Então, sim, se a gente vê uma mãe que está sobrecarregada, uma mãe que está chorosa demais, são sinais de risco que limitam também a conexão com o bebê e que precisam de um suporte, às vezes, especializado, sim. E também tem outros casos onde a mulher já tinha um diagnóstico, e isso Uhum. aumenta a chance de precisar de apoio, né? Entendi. Então, já atendi mães que faziam uso de uma medicação X, começaram a amamentar, e aí eu falei: olha, essa medicação não pode junto com a amamentação. Então, eu Uhum. tive que entrar em contato com o psiquiatra dessa pessoa para poder fazer troca de medicação. Então, são coisas que a gente precisa estar atenta quando a gente atende uma mãe. Não Sim. é só olhar a boca do bebê, né? Uhum. Não é só olhar o peito da mãe. É olhar todo um contexto para evitar e para facilitar que a gente alcance os nossos objetivos. Entendi. Ah, eu sei que você é muito estudiosa, né? Porque você, além de ser fono, mas você sempre está estudando alguma coisa, né? Seja na parte, nessa parte, na parte pedagoga, de neuropedagoga. Conta pra gente um pouquinho aqui dos seus cursos, das suas especializações. Eu sei que Tá. você é uma pessoa estudiosa aí de pesquisa, né? Tá sempre ali antenada em tudo que envolve essa parte de criança, amamentação. Conta um pouquinho pro pessoal saber. Então, nós temos 11 especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Eu sou especialista em duas: disfagia, que é a dificuldade para engolir, a gente avalia isso, ensina, enfim. E a motricidade orofacial, que eu gosto de explicar para as famílias, que é a utilização dos músculos da face, do pescoço, para realizar as funções orais, seja de se alimentar, sugar, engolir, mastigar e até falar. Mais para frente, quando as crianças são maiores, se tornam adultos também. Mas, além disso, claro, eu tenho outras formações. Então, eu sou também formada em psicopedagogia, tenho formação como pedagoga também. E agora estou terminando a minha pós-graduação em terapia cognitiva comportamental, exatamente para já também apoiar essas mães e fazer essa escuta qualificada de uma forma muito mais ativa com as famílias. Muito bom, muito bom. Eu sou formada, né, em comunicação, mas assim, eu sempre estudando uma coisinha aqui, outra ali. A Thaís, ela sempre faz 3, 4 cursos ao mesmo tempo, né, Thaís? Você sempre gostou bastante dessa parte acadêmica, né? Eu sempre gostei, e agora com uma coisa que foi positiva com o Covid foi o aumento dos cursos, né? Então, isso facilitou ainda mais o meu acesso a cursos de curta duração e a cursos de longa duração. Então, no início do ano, eu terminei uma atualização também em disfagia. Então, assim, eu sempre procuro estar realmente trazendo o melhor, tanto para os meus atendimentos do SUS na atenção primária, quanto para os atendimentos particulares. O atendimento é o mesmo nos dois ambientes. Sim, falando dessa questão do atendimento, né, na rede pública, é, eu ouvi algumas notícias que, assim, tem muitos municípios com dificuldade de concurso e de achar profissionais na área de fono, né, e outras terapias. Você sabe me dizer, tipo, se a questão do salário não é atrativo, né? Como que a categoria de vocês veem essa questão da rede pública? A gente, de modo geral, entende que são muitas horas trabalhadas para uma remuneração que, em alguns municípios, é muito abaixo do que se pode conseguir nos atendimentos particulares. Entendi. Então, assim, a maioria dos concursos são de 40 horas. Aham. E as maiorias das fonos não querem mais trabalhar 40 horas sem ter outras possibilidades de atendimento particular.
né? Entendi. Então, em São Paulo, já estão tentando as organizações sociais diminuir a quantidade de carga horária para que se tenha, às vezes, 2 fonos ou uma fono de 30 horas, para que tenha um pouco mais de flexibilidade na contratação, exatamente porque está muito difícil conseguir contratar 40 horas. Entendi. O poder público tem que rever, então, toda essa questão, né, da carga horária, né, da parte de remuneração, porque, assim, os munícipes, a população acaba ficando desassistido, né? Porque tem, às vezes, uma fono, e aí essa profissional muitas vezes sai, né, por essa questão, aí demora até repor, e aí quem sai prejudicado é a população, né? Você me contou, que lá as organizações sociais, né, que estão tomando conta dessa parte, né, que são as famosas OSs. E aí é uma saída, né, para a gente poder fazer essa questão, tanto eu acho que das terapias, quanto de especialidades, né, que acaba faltando muito, né, na rede pública. E assim, não é só a fono que está faltando, né? A terapeuta ocupacional está valendo ouro também. E os psicólogos que acabam entrando na atenção primária ou na rede pública também acabam aguentando pouco tempo, porque mais de 40 mil pessoas na nossa UBS, né? Nas UBSs em geral, pelo número de equipes que nossas UBSs têm, e para um psicólogo. Então, esse psicólogo muitas vezes entra, se depara com tudo aquilo e acaba saindo precocemente. Então, às vezes, a gente até tem gente que entra, mas as pessoas não conseguem ficar, porque as demandas são muito altas. Sim. Então, acaba que a rotatividade é muito alta. E esse é um problema que a gente encontra no SUS de modo geral, quando não é concursado, né? Sim. Principalmente os médicos também têm uma alta rotatividade. Sim. Porque eles acabam procurando a OS que paga melhor e aí acabam migrando muitas vezes, né? Ou acabam entrando só para pegar um pouco de experiência e logo saem e ficam só no particular. Então, assim, não existe milagre com a OS, mas a OS dá um pouco mais de estrutura, pensando que ele tem um contrato com a prefeitura. Então, a prefeitura exige que tenha aquele profissional. Sim. Então, se aquele profissional sai, a OS rapidamente tenta conseguir outro. Só que esse rapidamente, às vezes, é 7 meses, porque o profissional que ela faz a triagem, que faz a seleção, acaba não ficando até o final. Fica no período de experiência e depois fala que não vai renovar. Sim. Mas, por exemplo, pode se demorar 7 meses. Só que quando é concurso, demora mais. Né? Sim. Então tem tudo isso. É algo que, assim, tem pontos positivos, mas o SUS, ele é muito variável, realmente, de cidade para cidade, porque a população varia também. Sim. E nós temos UBSs que são de equipe multi, que são parte da estratégia saúde da família, mas nós temos UBSs que são tradicionais, que não vão ter nenhum profissional da equipe multi. Entendi. E nós temos UBSs que são mistas, estão tentando virar a estratégia saúde da família. Então, assim, nós temos muita variedade mesmo dentro de São Paulo. Entendi. Né? Então, A questão dessa que você falou, que nem toda unidade de saúde tem equipe multi. O que é uma pena, né? Porque acaba sobrecarregando as que tem, ou não. Tipo, se a UBS do bairro dele não tem, ele não tem direito de procurar uma outra. não, porque como são estratégias saúde da família, você só pode ser do seu território. Ainda é pior, né? Mas, por exemplo, na região onde eu estou, nós somos 14 que possuem estratégia saúde da família. Então, todas têm equipe multi. Ah, isso é bom. Isso é bom. Ai, gente, é complicada essa questão de saúde, né? No nosso país. A gente, mesmo sem tanto particular quanto a questão pública, a gente tá com um déficit, né, de profissionais, né? E a gente acaba, tanto os planos de saúde quanto as unidades de saúde, né? Ou os centros, né, de referência, seja, né, de TEA ou de qualquer outra especialidade, acaba ficando sobrecarregado. E aí a gente não consegue dar os devidos tratamentos, né, para as pessoas, o que acaba às vezes acarretando em outro problema de saúde, aí vira aquela bola de neve. Mas assim, o mês de agosto é um mês importante, né? Eu queria muito trazer esse tema para vocês, né, falar da questão da amamentação,
né, que é um momento bem significativo na vida de qualquer mãe, de qualquer mulher. E a Thaís, assim, ela é uma amiga de longa data, né? Ela sempre é nessa parte, muito estudiosa, muito comprometida. E aí eu queria muito trazer você nesse momento especial, né? Que é um mês que fala exatamente sobre o trabalho que você realiza, né? Com as mamães, com os bebês. Isso porque o aleitamento materno é uma possibilidade única de igualdade social. Não importa se você não tem recurso nenhum ou se você tem muito recurso, você tem a possibilidade de ter o aleitamento materno, independente de ser exclusivo, de ser misto, de ser por pouco tempo, de ser por muito tempo. Qualquer gota, ela vale ouro. E ela Sim. vai fazer diferença para o bebê daquela família, né? Então, porque ele aumenta a coeficiência de inteligência, ele diminui os riscos de alergia. Nós temos agora muitos bebês que estão com alergia, né? E esse leite materno, ele ajuda e nutre ali a parede intestinal, né? Ajudando a passar de forma mais breve esses quadros. Então, assim, ele acompanha quando o bebê tem esses problemas de saúde, de doenças virais, o leite materno muda, né? A gente sabe que nós temos ali no leite materno também um tipo de célula similar à célula tronco, Sim. que também vai migrar para outras partes do bebê que estão imaturas, que vão gerar células especiais ali para ajudar nesse desenvolvimento. Então, o leite materno é uma possibilidade única que vale a pena se esforçar para conseguir pelo menos uma gota, porque vale muito. É isso mesmo. Leite materno é vida, né? Exatamente. Gente, foi muito bacana. Eu tenho muita coisa sobre a questão do aleitamento materno, sobre a questão, né, da parte profissional, assim, da Thaís, apesar de a gente ser bem amiga, que eu não conhecia. Eu falei assim, eu vou fazer o programa um bate-papo, Thaís. Eu vou perguntar pra você, assim, as coisas que eu gostaria de saber, que eu tenho dúvida, porque a gente também não sabe tudo, né? E é sempre bacana trazer uma especialista no assunto, né? E conseguir expor para vocês um pouquinho, né, sobre isso, a importância, né? Então, a questão dos bancos de leite, que eu sei que assim tem muita mãe que não consegue, né? E como você disse, uma mãe alimentar outra, a gente pode transmitir certas doenças. Na questão do banco de leite, isso não acontece, né? Porque é feito todo um preparativo. Você pode Isso. explicar um pouquinho disso pra gente? Sim, a mãe que é doadora, ela passa por exames de sangue para ser doadora. E aí, depois que tudo estiver ok, o banco de leite ainda pasteuriza esse leite. Então, ele passa por um processo para deixar os riscos ainda menores, né? Então, assim, é por isso que a gente consegue passar esse leite para outros bebês. Sim, e como que funciona? Eu não sei se é todo lugar que tem, é todo município. Como que funciona essa parte do banco de leite? Como que uma pessoa pode se manifestar para ser doadora? Ou, meu filho, eu não consegui amamentar, eu não tenho leite, ou aconteceu qualquer outra situação. Como que faz para poder acessar? Tá, o banco de leite do território onde eu trabalho fica no Hospital Universitário da USP. Mas nós temos também um banco de leite bem referência em Barueri. Tá? Entendi. Então, assim, cada lugar que você mora, você vai ter que procurar o seu banco de leite. Entendi. Porque aí eles vão dizer quais são os pré-requisitos para ser doadora naquele território. Então, o da USP, ele retira o leite na casa da doadora e também empresta os potes. Entendi. Mas ela tem que fazer parte de um território menor, né? Então, os outros bancos de leite eu não conseguiria dar essa informação. Mas aí faz esse processo do cadastro, enfim, e aí eu posso doar o meu leite. Mas se o meu bebê não tem leite, eu quero ir lá no banco de leite pegar leite, eu não consigo. O banco de leite lá é para os bebês que estão hospitalizados. Não tem guarda suficiente de leite lá para doar para bebês fora do ambiente hospitalar. Então, a maioria dos leites que o hospital recebe fica para os prematuros do próprio hospital ou para outros bebês que estão internados. Entendi. Bom saber, porque na minha cabeça eu já estava pensando assim, será que isso é doado também?
Sim. Ai, ai. Mas é uma pergunta que talvez, assim, as pessoas também se questionam, né? Eu sou leiga, 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 mas, assim, é bom saber, e, assim, as pessoas que tiverem interesse, né, procurem uma unidade de saúde mais próxima que eles vão saber informar, né? Isso. Se, como muitas crianças, né, nascem em privaturas, né, precisam também, né? Sim. Independente da questão se vai doar para fora ou não, que não pode. Mas os nenês nos hospitais precisam. Ai, Thaís, foi maravilhoso a nossa Ah, conversa. Eu obrigada, gostei amiga. muito de você ter vindo e a gente falar desse momento tão especial na vida das mamães, né? E deixa uma mensagem para as mamães. Fale para elas da questão do amor, carinho né, que é preciso aí nesse momento, para que elas não desistam da amamentação e procurem, né, a unidade de saúde mais próxima, como seria esses trâmites, né, para caso uma mamãe precise, né, dos serviços. Tá, então na atenção primária, geralmente quando você tem o bebê na maternidade pública, você já sai com o agendamento para a UBS. Uhum, Então, nessa primeira consulta, se você está tendo dificuldade, já peça ajuda. uhum, As UBSs que têm estratégia de saúde da família, uma enfermeira vai na casa antes mesmo de passar o bebê com o médico. Então, é uma outra oportunidade que a família teria para já pedir ajuda uhum, nesses primeiros 15 dias, sim, né? Agora, se você tem um ambiente particular, é importante saber se dentro do próprio hospital eles não têm um centro que já faz esse apoio. sim. Porque vários hospitais aqui da nossa região têm, inclusive, cursos de gestantes que já orientam um pouco sobre essas possíveis dificuldades que a família possa encontrar. No Uhum, posto de saúde, a gente também tem grupos de gestante que a gente fala um pouquinho sobre essas dificuldades, que é para a família já ficar atenta. E aí, depois que o bebê nasce, tem essa oportunidade. Na primeira consulta, já fale, já peça ajuda. Ou mesmo antes. Ah, eu saí, mas meu peito já está sangrando e a consulta é daqui a 10 dias. Você não precisa esperar 10 dias. Você pode entrar em contato com o banco de leite para pedir ajuda. Você pode entrar em contato com a sua UBS. uhum. E você pode entrar em contato também com profissionais particulares, sejam consultores de amamentação ou fonos de bebês, né? Porque assim como fonos tem de várias áreas, precisa ser uma fono especialista em bebês. Sim. Podem procurar a Thaís, viu, gente? A gente vai colocar aí as redes sociais dela. Se vocês precisarem de qualquer coisa, né? Ela é uma pessoa super solista. E aí ela tá à disposição também de vocês, né, Thaís? Obrigada, Fernanda. Estou sim. Imagina. Pessoal, é isso. Uma boa noite. Agradecemos vocês pela audiência, né? Fiquem com Deus e até a próxima.